Doutor Francisco Ossa está com a gente, seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tá bom, cara. Começar explicando o que é a trombose, doutor. Bom, para quem nunca ouviu falar e que, aliás, é uma boa parcela da população... Infelizmente, né? Então, a gente hoje está comemorando, ou comemorando mesmo, o Dia Internacional da Trombose. No mundo inteiro, a prevenção da trombose é uma questão de saúde pública, né? Então... foi escolhido esse dia para que as pessoas realmente tomem mais conhecimento do problema. E se conscientizem da importância dessa... O que é a trombose? A trombose é a formação de um coágulo dentro de um vaso. Pode ser tanto artéria quanto veia, mas o sangue, que normalmente é líquido, né, se transforma num coágulo e obstrui aquele vaso e causa todos os sintomas no órgão ou na região onde esse coágulo se formou. Quando a gente fala em trombose, as pessoas às vezes pensam, a pessoa fulano teve trombose na perna. Isso. Mas pode ter trombose no pulmão, em qualquer canto, não pode? Então, a formação desse coágulo, dependendo da causa, ele pode se formar em qualquer local do organismo, né? Então, exemplos. Você tem a formação de um coágulo na região do pescoço, a pessoa vai ter o derrame. A formação de um coágulo dentro de uma artéria do coração, a pessoa vai ter o infarte. A formação de um coágulo numa veia da perna, ela vai ter a trombose venosa, que daí sim as pessoas se queixam da perna aumentada, né, da perna com uma coloração diferente e tudo mais. Mas em tese, você pode ter a formação desse coágulo em qualquer lugar. Mas é verdade que esse coágulo, por exemplo, que se iniciou na perna, ele também pode migrar para outros órgãos? Sim, Pode, então, né? Essa é a grande complicação. Então, uma das grandes complicações da trombose venosa na perna é a migração desse coágulo para o pulmão, levando à embolia pulmonar. Então, às vezes, as pessoas falam muito mais da embolia pulmonar como uma complicação, mas esquecem da causa. Então, acho que é por isso que a gente escolheu esse dia de prevenção da trombose para falar, olha, a embolia pulmonar é grave, ela pode matar, o derrame é grave, pode matar, mas existe a causa. Por que esse coágulo se formou? Então, essa é a importância. E por que ele se forma? Quer dizer, que característica esse indivíduo tem que auxilia essa formação de coágulo? Então, por exemplo, a nossa amiga lá, ela vai muito na academia, né? Demais. O dia inteiro. Você vê aquelas veias, a gente chama aquilo lá de síndrome de Schwarzenegger. São aquelas veias que saltam, né? Exatamente, por causa do excesso de exercício e por causa das drogas que ela toma mesmo. Ali não tem a menor dúvida. Tem substâncias químicas hormônios, nesse corpo, né? Hormônios. Então, esses hormônios, por exemplo, quer ver outro hormônio que é importante? O anticoncepcional. Então, a gente relaciona muito a formação desses coágulos, das tromboses, ao uso do anticoncepcional. Não é que o anticoncepcional você não deva usar. Existem os riscos, existem os benefícios, né? Mas existem pessoas que têm uma tendência, quando usa esse tipo de hormônio, quando usa o anticoncepcional, a formar esses coágulos dentro do corpo. Ou então vai agregando outros fatores, Sim. como o tabagismo, o então quer ver? Cirurgias, então a mulher que usa o anticoncepcional e engravida, ou mesmo a própria gravidez, em que todos os hormônios da mulher se alteram por conta da gravidez, e daí você tem a cirurgia do parto, né, da cesariana. Certas mulheres tem um risco maior de desenvolver um quadro de trombose nessa situação que juntou os hormônios da gravidez e a cirurgia. Mas hereditariedade conta? Quer dizer, se eu tenho casos de trombose na minha família, eu sou mais suscetível a essa doença ou não? Você tem que investigar certas alterações do sangue que nós chamamos de trombofilias. São alterações nos componentes do sangue e que levam a um risco maior da formação dos coágulos. Então, por exemplo, eu sempre falo em congressos, em palestras, do tipo sanguíneo A positivo. Não é para todo mundo, né? Não é para sair correndo porque tem sangue A positivo e que vai ter trombose. Não, mas o sangue A positivo incorre num risco maior destas alterações do sangue que levam à formação do coágulo. Popularmente as pessoas dizem que tem esse problema de trombose quem tem o sangue grosso. Então. É basicamente isso. Essas alterações dos componentes do sangue que levam à formação mais rápida ou por causas, às vezes, que em outras pessoas não seriam nada, né? Formação desse coágulo e obstrução, às vezes, de veias importantes, de artérias importantes e que pode ser até fatal. Mas uma vez que a pessoa teve trombose, ela pode ter novas tromboses em decorrência dessa primeira? Quer dizer, um pequeno coágulo que pode ter se formado e está ainda percorrendo o corpo? Então, a gente atende pacientes, às vezes, que nem sabem que tiveram a primeira trombose. Então, a primeira trombose passou completamente desapercebida, por quê? Foi um coágulo que se formou numa veia ou numa artéria pequenininha.
né? Lá na periferia, que não causou nenhum tipo... consequências. Exatamente, não causou nenhum tipo de sintoma importante. Aí no segundo evento, esse coágulo se formou numa artéria ou numa veia mais importante. Daí vem desesperada, né? Mas quando você vai investigar, aí você descobre a outra trombose e as alterações do sangue. Quem tem problemas de varizes tem uma tendência maior a sofrer de trombose ou não? Tem pelos fatos de, se você não trata as varizes, essas varizes vão piorando ao longo do tempo. Nós chamamos isso de insuficiência venosa crônica. Quer dizer, ao longo do tempo as coisas vão acontecendo e vai piorando. Vai piorando. Né? Nesse processo, você aumenta a exposição dessa pessoa aos fatores desencadeantes de trombose. Por exemplo, uma flebite, uma inflamação da veia, uma pancada na perna onde existe uma veia dilatada, uma ferida que se formou por conta da existência das varizes. Então, tudo isso você vai somando e vai aumentando a possibilidade de ter uma trombose. É mais um agravante, né? Exatamente. Temos mitos e verdades. Vamos para o primeiro deles? Olha, a trombose sempre leva à perda da perna. Isso é mito mesmo, né? É mito, né? Se fosse assim, olha, né? No meu tempo de residência na Santa Casa, a perda de perna era bastante grande, porque a gente não tinha ainda os recursos que a gente tem hoje. Então, perder uma perna hoje por conta de uma trombose é uma situação tão extrema, tão fora da cabeça dos médicos que trabalham no hospital, que é mais do que um mito. Por quê? Porque a gente hoje tem essas técnicas novas de cateterismo e de cirurgias que você consegue desobstruir as artérias de uma maneira eficaz e restituir a circulação da perna e salvar. É o que a gente chama de cirurgia de salvamento de membro. Quer dizer, você consegue reconstruir as artérias e devolver a circulação para aquele membro. Então, hoje, amputação de pernas é uma coisa que você ouve assim, eventualmente, né? Muito raramente. Agora, é bom a gente lembrar que isso a gente está falando de hoje em dia, e a medicina a cada dia avança demais, né? Muito. E os medicamentos também. A pessoa que teve trombose depois tem que passar um certo período tomando direitinho os remédios para se manter distante da nova formação de coágulos, né? Porque se você imaginar que a formação desse coágulo, dessa trombose, numa paciente com uma doença arterial, é a consequência de anos e anos e anos de evolução da arteriosclerose, por exemplo, né? Essa pessoa, ela tem que fazer um acompanhamento médico durante todo esse período da vida dela para tomar as medicações e para evitar esse tipo de complicação. Então, hoje, as informações já chegaram para essas pessoas, principalmente os idosos, né? É difícil você ver um paciente com mais de 60 anos que não tenha plena consciência desse tipo de problema. Você disse agora em pacientes com mais de 60 anos, mas a trombose pode atingir também adolescentes? Pode. Eu hoje mesmo vou atender uma menina de 16 anos que está vindo de Brasília, que está vindo de avião. De avião, hein? De avião, mas está vindo de Brasília com um quadro de trombose na perna pelo uso de anticoncepcionais. Então, a trombose venosa é uma doença dos jovens. É uma doença de uma parcela da população entre 20 e 40 anos. Por quê? Porque é nesse intervalo que essas pessoas estão expostas a esse outro tipo de fator de risco. Anticoncepcional, cirurgias, a gravidez, o tipo de trabalho, exercícios físicos, igual a nossa amiga ali. Então, são coisas que estão muito relacionadas ao estilo de vida nesse período da vida. A doença arterial é uma doença muito mais ligada aos mais idosos, né? Então, a doença arteriosclerótica é uma doença de idoso. Então, as tromboses arteriais são mais vistas nas pessoas com mais de 60 anos. Agora, a gente falando em avião, você disse que essa paciente vem de avião. A gente vê que cada dia mais os aviões têm espaços ainda menores para a gente. Então, por mais que você fale assim, esse avião é confortável. Gente, eu sou pequenininha, para mim é confortável. Para quem tem 5 centímetros a mais do que eu, já se dificulta bastante. Esse é um processo também, já que a pessoa não se movimenta, que pode propiciar um coágulo. Então, voos de longa duração, acima de quantas horas? Acima de 4 horas, nós já estamos falando num voo de longa duração. Mas vamos falar dos voos intercontinentais aí de 10, 12, 14 horas. Que a gente é enfiado dentro da lata lá e fica sentado durante 14 horas. Sem se mexer, né? Sem se mexer.
E mais do que isso, a cabine dentro do avião, ela tem uma umidade relativa do ar muito baixa. Então, você desidrata muito fácil. E aí a pessoa ingere álcool. Para você ter uma ideia desse período de tempo que a gente está aqui sem chuvas, nós estamos falando de umidades abaixo de 30%, quando vai para baixo de 20%, fica todo mundo desesperado. Já 14%. 14%. Então, dentro do avião é 10%. 10%? 10%. Então, eu sempre tenho uma história minha que eu estava indo para o Rio de Janeiro e derrubei um copo d'água. Balançou, eu virei. E a aeromoça virou para mim e falou assim, senhor pode ficar tranquilo que daqui 5 minutos o senhor está seco. Mas você pensa que beleza. Foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, eu sequei em 5 minutos um copo inteiro de água em cima de mim por causa da umidade. Então, você imagina o que isso faz para o sangue, que é um líquido, né? Você perdendo essa quantidade interminável de líquido durante 14 horas sem repor. Né? Então, qual é a orientação? Você está sentado, mas não está preso. Caminhar durante o voo. Movimentar os pés. Exatamente, para você estimular, né, o sangue. A circulação. E tomar muito líquido. Mas né? não bebida alcoólica, porque o álcool ajuda a desidratar mais ainda. Não, e você vê que as companhias aéreas, elas estão restringindo cada vez mais o uso de álcool, e não é por causa da bagunça dentro do avião, é por causa da trombose, entendeu? Eles cortaram o uso de álcool porque ele aumenta a perda do líquido e aumenta o risco de trombose. Mas o uso daquelas meias de média compressão, aquilo é indicado também? Aquilo ajuda bastante. Então, são 4 coisas, né, que são orientadas para esse tipo de paciente. O uso da meia elástica, porque ela ajuda naquele exercício de você bombear a panturrilha e estimular a circulação. Hidratação, isso sempre, né? Sempre, ninguém questiona. Caminhar durante o voo, então a cada 2 horas você levantar e andar um pouquinho, vai lá conversar com a aeromoça, vai visitar a primeira classe, se eles deixarem. Não deixam a gente passar, não tem jeito não. Fecha a cortininha. Né? Tranca a gente pro lado de cá, né? E para os pacientes que tiveram a trombose, medicações para afinar o sangue. Então tem a história do engrossar, tem a história do afinar. Mas tem muita gente, acho que a sua avó também devia pensar mais ou menos como a minha, que o limão afina o sangue. Tanto que tem muita gente que não toma limonada porque diz que afina demais o sangue. Existem alimentos que têm esse poder de afinar o sangue desse jeito ou não? Olha, não. Existem alimentos que vão ter influência sobre as medicações que a gente prescreve. Mas, assim, esses efeitos de alimentos comprovados... Não, né? Não. E aí sim, você disse um negócio também importante. A gente tem que perguntar sempre ao médico com o que você deve tomar aquele comprimido. Com água, com leite. As pessoas acham que isso não interfere. Dependendo da medicação, interfere sim, né? Sim, até jejum, né? Existem medicações que só podem ser tomadas em jejum, porque a absorção e o efeito dela dependem de você estar ou não com alimento dentro do estômago. Olha, não é para você se alarmar, mas nem para se preocupar, mas é para você se cuidar. Sim. E isso não só porque você tem um caso de trombose na família, mas qualquer pessoa, né? Sim. Eu posso ser a primeira da minha família. Certeza. E para isso eu tenho que estar cuidando Espero que bem, não, né? mas... Sim, mas a gente pode ser, né? E quando a gente começa a pensar que isso também pode acontecer com a gente começa a tomar cuidado. Sim. Porque eu acho que o pior é que a gente muitas vezes pensa que na casa do outro acontece, na minha casa não. E é aí que a gente é pego de surpresa. Sim, certeza. E aí é mais difícil depois remediar quando a gente pode prevenir, depois que né? aconteceu, né? Existem soluções. Sim. Mas é melhor você evitar, né? E as medidas que você toma para evitar são tão tranquilas, tão fáceis, simples, né? Então, quais seriam as medidas que a gente tomaria no dia a dia? A gente falou enquanto você está na aeronave, mas no dia a dia, o que fazer para evitar a trombose? Primeiro, qualidade de vida. Né? Então, o seu estilo de vida determina muito por onde você caminha, por onde você passa e a que fatores você está exposto. Então, o estilo de vida é muito importante. Juntar o estilo de vida, qualidade de vida, aí você está somando e multiplicando sua proteção. Então, alimentação saudável, tabagismo não é bom para nada, né? Nem para o lado arterial, nem para o lado venoso. Exercícios físicos com orientação, porque também a gente vê muita gente sair que nem doido fazendo atividade física numa academia sem uma alimentação adequada. Isso é uma orientação correta de saúde, né? Não, é horrível e você vê isso, né, acontecendo e você vê os jovens chegando no consultório com trombose venosa e a história deles é excesso de atividade física. Então, tudo que é demais
Pode ser prejudicial à saúde, né? E trabalho, né? O teu tipo de trabalho também pode determinar. Então, por exemplo, pessoas que ficam longos períodos em pé. Se elas não usam uma meia elástica, se elas não fazem exercício e tudo mais, elas estão comprometendo a circulação da perna. E como a gente vê muita trombose venosa na perna, ela está exposta a um risco maior, né? Pois é. Olha, quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Ainda tem tanta coisa para a gente falar, sempre tem quando o assunto é saúde. Você pode acessar o site, que é o www.trombosevenosa.com.br, trombosevenosa.com.br, lá você tem mais informações. Mas nada, nem a nossa conversa super importante aqui com os nossos médicos, supre a sua necessidade de ir ao médico e seguir a orientação que ele passar para você, porque aí essa sim é a indicação certinha para o seu caso. Converse com o seu médico, qualquer sugestão de tema que você tenha, você pode entrar em contato com a gente. Dr. Francisco Oscar, que é cirurgião vascular, volta mais vezes, você pode sugerir os temas pelo nosso e-mail também. Obrigada mais uma vez e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado.